Bem-vindo ao Dicas para Pais e Filhos de hoje. Não é suficiente querer ter uma boa família. Não é suficiente querer ter bons filhos. É preciso saber fazer isso. E há uma diferença muito grande entre o querer e o saber fazer. Aliás, Renato, também não faz muita diferença você querer dar o melhor para os seus filhos se você não sabe o que eles precisam. Né? Porque muitos pais estão dando o melhor de si, mas não é exatamente o que os seus filhos estão precisando deles. Eu tenho certeza que você, mãe, você, pai, que nos assiste, você quer o melhor para os seus filhos. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Porém, por alguma razão, você não tem conseguido traduzir esse seu querer em realidade. Porque às vezes você, aos olhos dos seus filhos, parece até inimigo deles. Eles acham que você é inimigo, eles acham que você quer o mal deles. E você só quer o bem. Então, de alguma forma, está havendo uma desconexão aqui. Você quer o melhor, mas os seus filhos estão indo de mal a pior. Como fechar esta brecha? É para isso que nós estamos aqui e hoje nós vamos conversar com uma mãe e uma filha que foram ajudadas a fechar essa brecha. É a Inês e a Natália que estão aqui no estúdio com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindas. Obrigada. Eu entendo que há mais ou menos um ano vocês estavam, assim, bem separadas. Por que razão, Inês? Como aconteceu isso? Você, mãe de duas filhas, a Natália mais velha, você as criou sozinha. E onde que as coisas saíram dos trilhos? Olha, onde que saiu dos trilhos, né? Geralmente é assim, toda mãe, todo pai quer dar o melhor para o seu filho, né? Mas é isso que você acabou de falar. De repente você acha que o melhor é aquilo que você quer dar, né? É bens materiais, é coisas materiais, né? Então acho que o erro foi aí onde eu me empenhei muito no meu trabalho, né? Eu esqueci um pouco do lado mãe. E eu só trabalhei, né? Eu trabalhei muito, né? E eu, acabei deixando a desejar como mãe. Mas você não tinha consciência disso? Não tinha. E aí, quais os problemas que vocês duas tiveram? Olha, foram vários problemas, né? Mas um deles foi a internet, né? Que a minha filha, a partir do momento que uma mãe, ela deixa de ser mãe, ela não se atenta muito assim à criação dos seus filhos, ela dá essas brechinhas, né? E foi isso que aconteceu. Então a Natália, ela tem apenas 14 anos, né? Mas aos 12, 13 anos, ela já começava na internet, né? Então, assim, pelo fato de eu não ter tanto tempo para estar assim orientando, para estar mostrando, entendeu? E ela, né, se envolveu nas redes sociais, né? Muitas amizades, né? Amizades assim, dos quais que eu até cheguei ao ponto e assim, e até então eu não sabia, entendeu? Assim, de tanta amizade que ela tinha, né? E chegou ao ponto assim dessa menina estar as tardes inteiras no quarto trancada e eu achar que estava dormindo. Eu falei assim, mas você dormiu cedo ontem, né? Por que você está com tanto sono à tarde? Mas não era sono, era, né? Ela tinha notebook, tinha celular, então ela ficava nas redes sociais. Quer dizer, você então, se vendo numa situação em que você teve de criar suas filhas sozinha, você então trabalhava, qual era a sua carga horária de trabalho? Olha, eu vou te falar a verdade, 24 horas por dia. Quase 24 horas. A minha carga horária não, mas chegou próximo disso, porque tinha noite que eu dormia 4 horas só. Dormia 4 horas e assim, além de eu trabalhar fora, ainda tenho que trabalhar em casa, porque eu, né, cuidava da casa também. Então, eu fazia tudo, serviço da casa, né? Para mim sair, eu tinha que já deixar tudo já prontinho para elas do almoço. Então, assim, eu acordava 5 horas da manhã, ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Então, eu dormia 4 horas por noite. E uma coisa, Inês, isso era necessidade ou era compulsividade? Você queria trabalhar, gostava de trabalhar, enfim, não queria ficar em casa cuidando dos filhos ou tirar um tempo para cuidar dos filhos? Olha, no começo era uma necessidade, mas depois já não era mais necessidade. Já era mesmo assim, eu sempre gostei de trabalhar, né? E também isso é uma longa história lá atrás que, assim, a pessoa começa, né, assim, a trabalhar e pega gosto pelo trabalho e acaba tudo vendo trabalho, né? E assim, no começo era necessário,
Mas depois virou isso aí, virou uma compulsividade e assim uma situação que eu não tinha mais controle, assim, como dizer, uma pessoa que não tinha equilíbrio. Não tinha limite. Não tinha limite. Natália, então você cresceu praticamente sem ver a sua mãe, assim, só à noite quando ela chegava? Como é que era? Olha lá, né? Olha lá, porque às vezes ela chegava nervosa, então ninguém poderia tocar nela, tinha que ir pro quarto dela dormir. Chegava eu e minha irmã, a gente chegava do colégio, tomava banho, comia e ia pra cama. A gente às Sua vezes... mãe não estava em casa? Não. Às vezes a gente esperava ela, mas a gente sabia que ela ia chegar nervosa, então vamos todo mundo dormir. Melhor dormir do que, né? Porque essa é uma das consequências quando você trabalha muito, é claro que o corpo não aguenta, né? E você começa a ficar cansado, estressado. Então, a última coisa que você quer é chegar em casa e fingir que nada está acontecendo. Você quer ficar quieto, você quer ficar num cantinho e terminar logo o que você tem que fazer e dormir, descansar, né? Então, quando os pais têm filhos, e eles não veem que isso, por mais que seja assim o que você quer naquele momento cansativo do dia, você tem ali uma obrigação, você tem um outro trabalho, né, de mãe, você tem um outro emprego praticamente de mãe. O mais importante de Mais todos. importante, né? Mas você não conseguia fazer esse equilíbrio, né? E, Natália, como que você se sentia assim? Você se questionava por que disso estar acontecendo? Você achava normal? Como que era que você lidava Eu com isso? achava que ela precisava disso, que ela tinha que trabalhar porque ela sustentava a casa. Então eu deixava ela no canto dela, não mexia com ela. Às vezes, quando era para pedir alguma coisa do colégio, eu fazia eu mesma, para não atrapalhar ela. Você, às vezes, queria a atenção dela, buscava, queria... Às vezes eu falava, mãe, vem aqui. Não, daqui a pouco eu vou. Mas, mãe, por favor. Não, daqui a pouco. Foi por isso que você começou a se entregar bastante nas redes sociais, assim, começou a se envolver Foi muito? porque meus amigos me davam atenção. Então, o que eu não tinha da minha mãe, eu tinha dos meus amigos. Tipo, sair, sabe? Tipo, minha mãe não saía muito. Minha mãe, a gente nunca passeava. Era muito difícil. Então, os meus amigos saíam. Então, eu comecei a fazer grupos de Facebook, do WhatsApp, tudo pra sair pro shopping, e ela não sabia de nada disso. E a partir de que idade foi isso? Acho que foi 13 anos. Os 13 anos. 13. Quer dizer, você tinha, então, até acesso à internet, a computador e tudo mais, telefone, porque esse é um outro lado, né, do pai que trabalha muito e não tem muito tempo para ficar com os filhos. Tá aqui as coisas, toma aqui. Tá aqui um computador. E também tá se aqui sente isso, aqui mal, né, aquilo. Renato? Você se sente mal, é uma porque você pensa compensação. assim, bom, né, poxa, eu nunca tô com ela, toma aqui um relógio, toma aqui um celular. Tudo que ela pedia, eu dava. Porque você também se sente culpada. Às vezes eu falava né? assim, mas você quer outro celular? Mas o meu tá trincado. Toma aqui, vamos lá comprar. Então, assim, eu fazia de tudo, assim, pra mim também ter um pouco de paz e trabalhar em paz. Para ocupar, né? Se ela estiver lá entretida com o computador, pelo menos não está Eu enchendo a tava em paz paciência. no meu trabalho, entendeu? De vez em quando ligava em casa, tudo bem, aí tá tudo bem, tá ok, entendeu? A minha mãe mora próxima, eu falava assim, mãe, dá uma olhadinha lá nas meninas lá. Não, tudo bem, já fui lá hoje, tá ok. Só que, entendeu? Uma criança que é esperta, ela disfarça muitíssimo bem. A minha mãe nunca ia desconfiar que ela já foi no shopping e tinha voltado, entendeu? Eu imagino. É uma situação assim. Quer dizer, muito... então foi somando a falta de atenção, de presença. Não, né? primeiro foi, não tinha como dividir, compartilhar as necessidades da casa. Então ela teve que começar... Sim, houve uma necessidade, depois virou compulsividade. Trabalho quase o tempo todo, então não havia presença e na ausência de presença se substitui com presentes. Né? O pai Sim. pensa muito assim, não estou presente, mas vou dar presente. Então, esses presentes acabam piorando a situação, porque havia uma carência da parte da Natália. E agora, ela tem acesso a um mundo através da internet, onde todo tipo de pessoa pode ser encontrada. Então, ali está a faca e o queijo na mão para o mal. Pro mal. Não é? E aí, você fazia o que, Natália? Você marcava encontros com pessoas... Para quê? Eram amigos jovens como você? Ou eram pessoas mais velhas? Era namorado? O que era? Não, era amigos mesmo. Saía, ia no cinema,
como a minha mãe não sabia, então eu não podia pedir dinheiro, né? Então pagavam pra mim. Aí era isso. Mas nesses amigos, assim, era tipo assim, eu pago pra você, mas você tem que usar um negócio. Que negócio é esse? Ah, é droga. Mas eu nunca cheguei a usar. Porque eu sei que vai fazer muito mal pra mim. Certo. Mas chegou perto, né? Muito perto. Teve contato com isso e com esse tipo de pessoa. Quer dizer, você estava no caminho para isso. Ela estava no caminho para coisas piores, muito piores. Né? Porque o meio que você estava... Só deles saírem sem os pais saberem, né? Você tem ali uma porta para todo tipo de coisa ruim. Muitas coisas poderiam ter acontecido, né? Sem contar que as mentiras, né? Assim, ela falou assim, mãe, eu vou sair com a turma da escola. Até então, assim, sempre quando ela ia no shopping, né, que ela me pedia, a mãe de alguma colega ia, passava lá em casa, pegava ela de carro e ia e trazia, ok. Falava assim, mas com quem você vai? Ela falou assim, eu vou com tal pessoa. Mas ela vai sozinha, porque ela também é menor de idade. Não, ela vai com a mãe dela. Beleza. Achei que estava com a mãe dela. Aí, até então, essa menina dá 11 horas não chega, meia-noite não chega. Eu estava em casa, já em desespero. Aí, quando deu 1h da manhã, eu consegui falar com ela. Falei, Natália, onde você está? Ela falou, mãe, eu estou no shopping, só que essa hora não tem metrô, não tem mais nada. Aí eu falei assim, mas você não está com a mãe de tal pessoa? Ela falou assim, não, mãe, eu estou com uma turma aqui e a mãe dela não pôde vir buscar. Eu falei, tá, então estou indo aí buscar você. Peguei o carro, fui no metrô pegar ela. Quando chegou lá, mais uma surpresa. Mais uma que eu falei, Natália, isso é imperdoável. Quando eu cheguei lá, estava só ela mais um colega. Eu falei assim, cadê as suas colegas? Ela falou assim, já foi todo mundo. Aí eu falei assim, tá. Então vamos, né? Vou dar uma carona pro seu amigo, né? Até então eu achava que esse amigo morava próximo da escola, porque ela falou que ela ia com os colegas de escola, então os colegas de escola, todos eles moram próximo, assim de casa. Aí ele falou assim, ai tia, só que eu não moro por aqui. Eu falei, misericórdia, mas como que você mora na freguesia do Ó e você estuda aqui em Ermílio do Matarazzo, menino? Ele falou, não tia, eu não estudo aqui, eu sou amigo da Natália do grupo. Aquilo me deu um gelo assim. Grupo da internet. Do grupo da internet. Aí quando chegou em casa, eu falei, Natália, eu poderia dar uma surra em você, mas isso não vai resolver nada, porque a minha vontade era pegar a minha cinta aqui e fazer igual meu pai fazia comigo quando eu tinha 13 anos. Dava um couro, mas não vai resolver. O que eu vou fazer de você? Você vai ficar 1 mês sem celular. Tirei o celular dela. Tirei as baterias, falei, você pode usar ele sem bateria, e escondi na minha bolsa a bateria. Só que a Natália, né, como eu tenho comércio, a Natália por aqui, ela quase não vem aqui. Eu tô aqui, mas fazendo trabalho de escola. Ela tava no Face, batendo papo com os colegas. Entendeu? Então, assim, o celular não adiantou muito, assim, eu ter tirado dela. Disso aí, eu cheguei numa conclusão que eu não fui mãe, assim, sabe? Eu deixei ela de qualquer jeito, fui deixando, assim, sabe? Deixei como que ela sabia se virar sozinha. Eu imagino, Inês, que você confiou, né? Você confiou nela, porque você falou que ela não mentia, que ela era uma menina que, né, ficava quietinha em casa, estava sempre no quarto, dormindo, né? Então, assim, muitos pais também confiam, porque não imaginam que os filhos vão fazer uma coisa que eles nunca viram em casa. Porque você não era esse tipo de pessoa, né? Mas você vê, quando eles têm acesso a esse mundo da internet, eles podem virar o que for. Né? Porque é tanta influência, né? Havia uma distância entre você e a sua filha. Na verdade, ela foi crescendo e foi se distanciando de você. Porque quando é criancinha, senta no colo, né, de certa forma tem uma afinidade, tem um controle. Mas vai crescendo e quando há uma separação, então o distanciamento vai aumentando e os filhos então passam a ser criados por ideias de fora de casa. E aí que está o perigo, né? Então a Natália começou por um caminho muito perigoso. Você encontrou ela um dia às 3 da manhã, foi pegá-la às 3 da manhã fora de casa. E o que você fez então? Resolveu? A maneira que você tentou lidar com ela fez ela mudar, colocar a mão na consciência ou não? Depois que a gente começou nas palestras.
Aí, assim, sabe, cada situação que mostrava lá, aí ela fazia assim. Aí eu falei, ó, é pra vocês. Eu vou perguntar daqui a pouquinho o que vocês ouviram que dava essas cotoveladas uma na outra, né? Vocês vão contar pra gente daqui a pouquinho. Agora, você que está em casa, você mãe, você pai, que está numa situação assim, que você já sentiu que perdeu o controle do seu filho, da sua filha, você não tem mais ideia do que fazer, como agir, como tirar o seu filho desse mundo, desse caminho errado que ele ou ela entrou. Então, se você quer a nossa ajuda, você vai continuar assistindo, vai ver como a Inês conseguiu ajudar a Natália através das nossas palestras. E se você quiser conversar com a gente, você pode ligar agora para o 011 3573 3535. Acompanhe o trabalho da Transformação Total para Pais e Filhos. A família é o principal espelho das atitudes dos filhos. Identificar os erros que causam os problemas é fundamental para evitar as dificuldades e cuidar de toda a família. Quando ele era criança, eu era muito obediente, mas quando ele chegou à adolescência, ele começou a me dar trabalho. De repente, ele foi se afastando de mim, não foi obedecendo aos meus conselhos, ele começou a sair, né? Não se interessava mais nos estudos, ele começou a ser mais agressivo. Chegou um dia que ele chegou e falou assim, eu não exigi nada dele, nem um pai dele, mas ele falou assim, eu quero ir embora de casa. Eu falei, mas filho, mas por quê? Ele falou, eu quero ir embora de casa. Eu sempre zelei pela família, os princípios familiares e tudo mais. Só que na minha adolescência, eu acabei me influenciando com umas amizades. Eu também já não dava tanto mais valor para a família. Né? A gente sofreu muito, eu mesmo sofri muito vendo meu pai alcoólatra maltratar minha mãe. E eu acho que foi acarretando, sabe? Quando a gente vai guardando muito rancor, vai guardando um sentimento ruim dentro da gente, aí chega uma hora que a gente bota pra fora. E na tentativa de preencher um vazio, Rodrigo foi adotando um comportamento cada vez mais negativo. Como eu estava com más amizades, então eu acabei me envolvendo com drogas, né? Muito pensamento ruim, muito pensamento de morte, de matar. Era triste. Eu peguei firme mesmo, né? E fui fazendo tudo certinho, conforme ia orientando nas palestras, fui tendo paciência, fui dando mais amor, mais carinho, compreendendo ele. E daí foi nascendo aquela força. E que a mãe já é forte, e eu não desisti do meu filho. Eu acreditei, né? Eu coloquei em prática todos os ensinamentos. E aí foi quando ele foi voltando aquela criança como ele era antes, né? Começou a ser obediente. As palestras de transformação total de pais e filhos é o que tem auxiliado muitas pessoas na descoberta de uma nova vida. O mundo está ali ao redor, o mundo está hoje mais ainda dentro da sua casa, através da internet, através das redes sociais. Não tem como protegê-lo. Você tem que ajudar o seu filho a lidar com o mundo. Você pode educar ele, mas você não vai poder evitar muitas coisas. Eu recebi a notícia da minha ex-mulher que o meu filho ia vir morar comigo. A gente nunca teve um problema sério, assim, como a gente ouve dizer, né, de pessoas, agressões, etc. Meu filho uma pessoa muito equilibrada e tal, mas a gente tem sempre algo mais a aprender. Eu também indico a palestra a todos que eu conheço, eu indico porque sei que vai ser importante para cada um. Dicas de como lidar com a nossa filha, os filhos, com a família, casamento, com os familiares. A gente aprende muito com isso. Aí a gente consegue na semana ficar uma semana melhor, a gente consegue articular bem as coisas que a gente vai fazer, definir. Isso é muito bom. A palestra eu frequento há 4 meses. Eu comecei porque nós temos no total de 5 filhos, porque eu tenho 4 e o meu marido tem um mais velho. E eles convivem todos juntos. E estava muito difícil o convívio dentro de casa devido a alguns problemas que nós tivemos o ano passado. Separação, quase um divórcio, e desestruturou totalmente a cabeça dos meus filhos. Dentro de casa, tudo foi transformado por causa dessa separação. Eles começaram a frequentar bailes funks, baladas, conheceram o caminho das drogas
Então, foi muito necessário. Para que os resultados começassem a aparecer, Ana Paula teve que mudar primeiro suas atitudes. Primeiro muda a gente, nós como pais. A gente passa a escutar mais os filhos, né? Passa a tentar entender mais o mundo deles, porque nós já vivemos isso. Então a gente quer ser muito taxativo, muito intolerante com eles. Então a minha pessoa com eles, eu procuro mudar. Porque assim, eu falo muito, eu sou uma mãe que fala demais. Então eu estou procurando reduzir isso, ser de poucas palavras, mas palavras certas. Então o convívio dentro de casa, a forma de como a gente conversa hoje é diferente. O ano passado eles estavam totalmente rebeldes. Tudo queriam, tudo podiam, tudo eles tinham direito. Hoje eles sabem dos limites deles. Todos nós temos que ter caráter. Caráter é o básico, é a fundação, é o alicerce. Agora, comportamento é opcional. Você escolhe como se comportar, como você vai falar, como você vai reagir a certas situações. Então você tem que buscar, primeiro analisar como que os meus comportamentos estão sendo bons ou maus exemplos para o meu filho. O Eduardo e a Paola cuidaram também do casamento para que os problemas não prejudicassem o desenvolvimento da filha de 9 anos. A gente começou porque a gente tinha muitas brigas no casamento, né? A gente tinha um casamento muito conturbado, a nossa relação várias vezes, assim, a gente pensou em desistir, a gente pensou em se separar e aí a gente começou a vir buscar aqui na palestra uma orientação, né? A gente tem adquirido muita sabedoria para criar a nossa filha, né? A gente tem uma filha de 9 anos. É muito importante, é fundamental. Eu digo assim que é fundamental. E a gente não falta, né, nenhum domingo, porque é fundamental a palestra para o nosso casamento, para a nossa filha, para a nossa família, é tudo. Participe! A palestra de transformação total de pais e filhos com Renato Cardoso acontece neste domingo às 18 horas no Templo de Salomão, com entrada e estacionamento gratuitos. Então, Inês, você veio primeiramente sozinha com a fé de que ia mudar alguma coisa na situação e começou a participar da transformação total, as nossas palestras. O que aconteceu logo que você começou a assistir? A primeira mudança foi em mim, né? Eu comecei a me analisar. Falei assim, meu pai, como que eu vou ser mãe, né? Eu era muito nervosa. Como que eu vou ser mãe com esse nervoso todo, com esse estresse todo, né? Na hora que as minhas filhas falam alto, eu quero falar mais alto. Quem fala mais alto aqui sou eu. Uhum. Falava alto, falava, não, aqui quem tem que falar alto sou eu. Vocês têm que só me ouvir. Então, assim, eu tava, aí eu lembro que uma vez você falou assim, mãe e pai, não queira se igualar ao seu filho. Porque se você se igualar a ele, não vai ter nenhum resultado, não vai chegar a nenhuma conclusão, né? Ouve seu filho. Se o seu filho tem algo para lhe dizer, escute ele. Como que você quer que o seu filho escute você se você não escuta ele, né? Aí eu comecei a ouvir mais, né? Assim, sabe? Porque antes era aquela correria de escola, corre, Graziele, corre, Natália, tem tantos minutos para não sei o quê, sabe? Eu ficava ali cronometrando tudo. Tantos minutos para você tomar banho, tantos minutos para não sei o quê. Então, assim, aquela correria, né? Até na hora de tomar café, era todo mundo correndo, tomando, mastigando no caminho. Tchau, mãe. Não, aí eu falei assim, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, né? Para eles se organizar, e aí a gente vai tomar café junto, né? Uhum. Aí eu comecei já a perguntar, né, como é que foi seu dia, daí tal, olha, na escola assim, né, e tal. Aí cada um contava alguma situação, eu dava alguma opinião, né, e aquilo foi assim, sabe, eles foram se abrindo. Quer dizer, você começou a se aproximar dos seus filhos, isso, né, e verificar onde você estava errando no seu comportamento, nervosismo, falta de tempo, não ouvia suas filhas, você não se sentia ouvida por ela? Não, era o trabalho dela e mais ninguém. Só o trabalho. Ela trabalhava demais, não ouvia a gente. Quando a gente falava, ela não ouvia também. Então é tipo, espera, daqui a pouco. E isso foi passando anos e anos e anos. Uhum. Aí ela mudou? Ela começou a ouvir você? Mudou. Desde que a gente veio pra palestra, ela tá mudada. Eu comecei a ver a mudança nela. Ela veio primeiro. Comecei a ver que ela não estava tão nervosa, que ela mais calma com a gente. Eu falei, também quero essa mudança pra mim, né? Uhum. Aí a gente começou a vir.
e tem melhorado bastante. E você? Você começou também a aprender alguma coisa para você mudar como filha? Sim, eu acho que uma palestra que você falou que a gente tem que respeitar os nossos pais acima de tudo. Quando eu vou me encontrar agora, eu falo pra ela e ela vai junto. Quando eu quero ir no shopping, mãe, vamos comigo? Agora é assim. O interessante das palestras é que a pessoa ela começa a se conscientizar do que ela está fazendo que está atrapalhando o relacionamento dela com o pai ou com o filho. Quer dizer, nós não falamos para a Natália assim, Natália, você tem que parar de ficar saindo escondida com seus amigos, né? Mas a pessoa começa a se conscientizar e ela muda porque ela quer mudar. Ela enxerga onde ela está errando, né? A coisa fica mais clara, porque um dos problemas é que quando o pai fala com o filho, existe aquela bagagem toda do estresse, quantos gritos já aconteceram, quantas brigas e tal. Então a voz do pai e da mãe se torna uma irritação para o filho. Então quando a pessoa vem para a palestra, e vice-versa, do filho para o pai também. Quando a pessoa vem para a palestra, ela começa a ouvir de uma pessoa que não está envolvida emocionalmente, nem tomando partido, e começa a apontar para você, olha, preste atenção nesse ponto, preste atenção naquele ponto. Você pode melhorar aqui, você não deve fazer isso. E esse comportamento, quando é praticado dentro de casa, então muda todo o ambiente, que é o que vocês têm visto agora. Após mais ou menos um ano que vocês estão vindo, como que está hoje o ambiente em casa de vocês? Olha, mudou bastante. Hoje eu considero ela como uma amiga pra mim. Antigamente eu via ela como uma inimiga, que não deixava eu fazer as coisas, que era tudo do jeito dela. Hoje em dia a gente vê qual é o jeito melhor, nem é o meu nem o dela. Qual é o melhor. Se você quis ser mãe, né, então você cuida dos seus filhos, ensinando, orientando, porque o filho é tudo assim, né? Então se você deixa ele a Deus dará, então de que adiantou você ser mãe? Você tem que cuidar dos seus filhos, né? A gente tem que cuidar para que eles lá na frente seja uma pessoa de bom caráter, né? Uma pessoa que já tem assim, tipo, um conhecimento da vida que a mãe orientou, que a mãe quis mostrar o que é certo. Mas Inês, a pessoa que pensa assim, o que essa palestra vai me ajudar eu indo lá? Nossa, essa palestra, ela ajuda muito, assim, sabe? Uma mãe que realmente quer valorizar a sua família, um pai, né? Eu creio que se eles for lá, eles não vão sair sem resposta, porque é uma coisa assim, é uma coisa ímpar. Você na hora até você escuta ali, você fala, né? Mas quando chega em casa, em alguma situação, você fala assim, nossa, realmente, é aquilo lá que eu ouvi na palestra, essa é a hora de eu colocar em prática, porque eu tô fazendo errado. Então a gente tem assim, tipo, antes eu fazia tudo isso e eu achava que eu estava certa, né? Eu achava que a mãe tem que fazer isso mesmo, tem que trabalhar, cuidar dos seus filhos, só que eu estava cuidando só do lado financeiro. Eu estava esquecendo do lado que é o mais importante, que é mãe, né? É mãe e filho, pai e filho. É o lado assim que se você não orientar o seu filho agora, né? Não cuidar dele agora, na fase da vida, lá na frente, ele vai se tornar aquilo que você não gostaria que ele fosse. Uma pessoa viciada, uma pessoa cheia de vícios, até uma pessoa que, de repente, se envolve com alguém que não era aquilo, acaba até fazendo um mau casamento, só porque, sabe, vai, de repente, surgir uma gravidez. Então, assim, eu acho as palestras muito importantes e, assim, são assuntos, né, que você não encontra em nenhuma faculdade, em nenhuma escola. É assim, é um assunto ímpar que eu acho que eu não perco, né? Okay. Assim, em qualquer situação que vai, nem que eu chegue com um pouquinho de atraso, mas eu chego. Eu não fico sem ir. Ok, eu quero agradecer vocês pela história de vocês. Muito obrigado, parabéns e continue nesse caminho. Especialmente você, Natália, que está jovem aí, continue certo a partir de agora, que vai dar tudo certo mais lá na frente, tá bom? Não saia daí, nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais dicas para os pais e os filhos. Fique sintonizado. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Me envolvi com a maconha, com a cocaína,
com bebidas. Começou a desaparecer dinheiro, eu dava dinheiro para ele gastar com ele comprava droga. Hoje eu sou uma pessoa transformada, tenho paz dentro de mim. Meu filho está transformado. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para a transformação total de pais e filhos, domingo às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. Às vezes você não tem ideia de como o lar desestruturado pode impactar no filho ou na filha. E lá na frente ele vai pagar um preço caro, muito alto, por causa dessa falta de estrutura dentro de casa. Foi o que aconteceu com a Ana Paula. Eu gostaria que você prestasse atenção agora na história dela e como que a infância, vindo de uma família desestruturada, impactou no futuro e na própria formação da família dela. Veja só, pai e mãe, e preste atenção, abra os seus olhos para que você haja enquanto há tempo, para não fazer com que os seus filhos lá na frente sofram o que a Ana Paula sofreu. Eu cheguei aqui, o meu maior sonho era ter uma família feliz, né? Porque quando eu era criança, inúmeras vezes eu presenciei os meus pais, né? Muitas brigas. Meu pai agredia a minha mãe em várias situações. Eu acordava de madrugada, ele batendo nela, batendo na gente também, a ponto de pegar objetos para matar ela, para nos matar também. Então eu cresci nesse lado destruído. E no passar do tempo, a minha mãe, o meu pai, ele se envolveu muito na bebida e acabamos perdendo ele muito cedo. Logo em seguida também minha mãe ficou muito doente e a gente acabou se separando por conta da vida desgraçada que a gente vivia. Né? Faltava tudo dentro de casa. A minha mãe não podia dar para os filhos o que era devido, né? Então cada um foi morar com um parente. Meu sonho era construir uma família, era poder ter aquilo que eu não tive lá no passado, na minha infância. Inúmeras vezes eu quis até matar esse sonho. Eu achava que eu não ia ser feliz, eu achava que eu tinha nascido para sofrer e que realmente o problema estava dentro de mim. Era eu a causadora da situação. Muitas vezes eu me sentia assim, a ponto de querer tirar minha própria vida também. Tinha vontade de morrer, sumir, desaparecer. Eu me casei cedo. Na verdade, eu não me casei, né? Eu conheci o meu marido cedo, aos 16 anos. Então, eu falei, beleza, meu sonho vai ser realizado. O sonho de ter uma família feliz, de construir um lar feliz. Os meus problemas vão acabar. Eu achava que os meus problemas iam acabar. Porém, não acabaram, não. Tornaram-se piores ainda. Os pesadelos foram constantes. Eu não tinha esse carinho, essa atenção que o filho gostaria de ter, né? E aos 13 anos eu quis sair de casa. Só que aí as brigas que eu tinha com ele, fisicamente, verbalmente, né? E ali não, eu vou sair de casa. Só que eu vi que com 13 anos eu não tinha condições, né, de viver, né? Então foi aí que aos 22 anos que eu conheci a minha esposa, né? Ela veio primeiro, né? Eu fui ver, cheguei aqui, falava que ia mudar seu casamento, ia mudar seu relacionamento. Será que vai mudar mesmo? E ali eu fui vindo e praticando, né? E já que ela estava praticando, eu vou praticar também. Não tinha mais discussão dentro de casa, né? E existia a conversa, enquanto no passado não existia. Então, aquele sonho que eu, desde rapazinho, né? Desde adolescente, quer dizer, está começando a ser realizado. Hoje sou calmo, né? Sou aquele pai presente, sou aquele marido presente. Hoje, graças a Deus, eu sou uma mulher transformada.
eu me sinto uma mulher realizada, eu me sinto feliz interiormente, né? Eu sou preenchida, aquele vazio, aquela angústia já não existe mais dentro de mim. Uma mulher que antes agredia, hoje ela conversa, hoje a gente tem conversa, hoje a gente tem diálogo, hoje eu sou amiga dele, ele é meu amigo, hoje eu posso proporcionar para minha filha, que eu não tive no passado, eu posso proporcionar para ela um lar feliz. É como você viu aí, a pessoa que vem de uma família desestruturada, ela provavelmente vai errar lá na frente na vida amorosa. E é isso que os pais precisam pensar no futuro dos filhos, não só no futuro em termos financeiros, porque o costume que os pais têm é tentar garantir o futuro financeiro do filho. Olha, você estuda, faz a faculdade, escolhe bem uma profissão, se dedica, porque aí lá na frente você vai poder ter dinheiro, casa, se sustentar. Isso é muito importante. Mas o que adianta a pessoa ter dinheiro e depois faz um monte de escolhas erradas na vida, especialmente no que diz respeito a relacionamentos? E a verdade é que quando há carência desde a infância, quando a família é desestruturada desde a infância, adolescência da pessoa, lá na frente ela vai projetar essa carência e essa falta de estrutura nas escolhas amorosas dela. E é por isso que você, pai e mãe, precisa trabalhar agora para criar um bom alicerce, um bom fundamento na vida familiar dos seus filhos. Nós vamos responder agora perguntas dos nossos alunos. Estamos aqui com a Bianca agora, que se junta a nós. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Renato. Vamos à pergunta da Cleuzinha. Tenho uma filha de 11 anos que diz a todos que não sou amiga dela. Eu explico a realidade da vida para ela, mas é como se fosse em vão. O que eu faço? Você explica a realidade da vida. Não sei o que você quis dizer com isso. Pode ser que seja o mesmo erro da Inês, que estava aqui no início do programa, que achava que a realidade da vida era trabalho, trabalho, trabalho. Sustentar a casa, colocar as coisas materiais dentro de casa, dar celular para a filha, computador para a filha, presente para a filha e mandar a filha para o shopping e acabou. Quer dizer, ser mãe é isso. E ela estava perdendo a filha por causa disso. E a sua filha, quando ela chega ao ponto de dizer para as outras pessoas, para todo mundo, que você, a mãe, não é amiga dela, então é porque alguma brecha está acontecendo aí. Com certeza, Renato. E isso que ela falou, que ela explica a verdade da vida, dá um ar de dureza. Como, olha, a vida é dura, minha filha. Então, ela passa essa imagem para a filha de general. Né? Ela quer despertar a filha dela para um lado duro da vida, que sim, existe, a gente sabe que existe dores, sofrimentos, lutas na vida, mas enfim, o que sua filha quer é um pouco da sua amizade, então que você seja um pouco mais leve como pessoa, como mãe. O relacionamento entre pai, mãe, filho tem que ser um relacionamento leve também, né, Renato? Como exatamente a filha quer, de amizade. E nós temos ensinado na Transformação Total para pais e filhos como os pais podem se tornar amigos dos filhos. Não amigos no sentido camarada, tapinha nas costas. Não é esse tipo de amigo. Amigo no sentido, o seu filho contar com você para as coisas mais sérias da vida. Ele conta com você quando ele quiser desabafar, quando ele quiser pedir um conselho, quando ele estiver passando por um problema, ele vai a você. E isso é excelente, porque se ele não for a você, ele vai a quem? E qual a garantia que esse alguém vai dar bons conselhos para o seu filho? Então é muito importante esse ponto. O que você pode fazer com respeito à sua filha é você procurar se tornar amiga dela de fato. E o que é um amigo? O que é um amigo? Um amigo quer bem, um amigo respeita, um amigo ouve, um amigo se interessa no bem-estar da pessoa. E muitas vezes o pai e a mãe fica simplesmente achando que ser pai ou mãe é mandar, é dar ordens, é falar, você faça isso, faça aquilo, eu sou seu pai, não questione, faça porque eu falei, é assim porque é assim, eu disse que é assim. Não é assim que você vai ser amigo ou amiga da sua filha, tá bom? Nós vamos ver agora a pergunta da Vanessa. Meu marido diz que nunca poderemos ser uma família, porque tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. Estamos há 3 anos juntos, estou esperando um filho dele. Ele me diz que casou comigo e não com os meus filhos. A relação dele no começo do relacionamento era saudável, mas de uns tempos para cá tem sido só brigas. Ele me humilha, pois estou desempregada. Ele tem feito coisas que jamais imaginei que faria.
Não sei mais o que fazer, me ajudem. Primeiro eu vou soltar os cachorros em cima de você, Vanessa, sabe por quê? Bom, primeiro vem os cachorros e eu vou explicar em seguida por quê. Vanessa, onde você estava com a cabeça de se juntar, de se unir a um homem que diz pra você: eu casei com você e não com seus filhos? Um homem que te humilha porque você está desempregada. Ah, Renato, mas isso é agora que eu pedi meu emprego. Ele não era assim lá atrás. Duvido que ele não era assim lá atrás. E se você não viu, foi a culpa sua. Porque você, talvez, no afã de querer ter um companheiro, no afã de querer trazer alguém que seria pai para os seus filhos, você se fez de cega. Você não enxergou, você não soube provar, testar a pessoa e ver que tipo de pessoa eu estou trazendo para dentro da minha casa para estar comigo e com os meus filhos. Você errou feio, Vanessa. Errou feio. Então, por isso eu soltei os cachorros em cima de você. Uma mulher que já traz filhos de outro relacionamento, e um homem também, não vou isentar os homens. Você que tem filhos, seja você homem ou mulher, pai ou mãe, solteiro, divorciado, e quer um relacionamento com uma outra pessoa e traz essa pessoa para dentro da sua casa, que vai ter acesso aos seus filhos, sem você conhecer essa pessoa direito, sem você ter certeza que essa pessoa vai assumir não só o relacionamento com você, mas com os seus filhos também, eu digo, isso é muita irresponsabilidade. Muita irresponsabilidade de mãe e irresponsabilidade de pai. Por isso, Vanessa, a culpada de tudo isso é você. Ele está errado, sim, mas foi você quem escolheu esse homem para estar dentro de casa com você agora. E detalhe, né, Renato? Ainda está trazendo mais uma vida para o meio dessa confusão toda. Porque ainda engravida. A pessoa vê que o relacionamento não tá bom, ainda vai engravidar. Quer dizer, mais um filho, Vanessa, para sofrer junto. Tá bom, a gente não tá aqui querendo colocar 1000 pedras em cima de você, mas é para que você abra os seus olhos e veja que você precisa tomar decisões racionais e não ser uma pessoa tão emotiva, levada pelo seu coração, pelo amor, como você tem sido. Porque não é esse o amor que a gente fala aqui. A gente fala aqui de um amor inteligente, que faz você pensar antes de tomar uma atitude. Não se entregar simplesmente assim e agora pagar o preço como você está pagando. Agora o que fazer? Você já está grávida dele, já está trazendo uma outra criança no meio dessa bagunça aí que você criou. O que fazer agora? Agora você vai ter que começar um por um. Você vai ter que começar com você. Primeiro você tem que buscar juízo para você. Você está querendo colocar juízo no teu marido, nem você tem. Você vai ter que buscar juízo para você. Colocar sua cabeça no lugar para poder cuidar dos seus filhos, dessa criança e também para você aprender a ser forte, para colocar limites, para elevar o nível do seu relacionamento com o seu marido. Você tem que saber elevar o nível, ser uma mulher forte. Porque eu digo a você, uma mulher forte de verdade, ela nunca iria aceitar que o companheiro dela falasse para ela: olha, eu casei com você, não com os teus filhos. Uma mulher forte. E quando eu digo forte, não estou falando de músculo, não. Quando eu digo forte aqui, ó. Forte aqui. Eu não estou falando uma mulher arrogante, não. Eu não estou falando uma mulher bruta, não. Eu estou falando uma mulher forte na cabeça, na inteligência. Ela nunca iria se sujeitar a um homem que falasse isso para ela. Nunca. Que a humilhasse porque ela está desempregada. Nunca. Então você precisa buscar força para você mudar essa situação. Como buscar essa força? A única maneira que eu sei que eu posso te ajudar pessoalmente é se você vier buscar as palestras. Você pode buscar as palestras da Transformação Total para pais e filhos, você pode buscar as palestras da Terapia do Amor, porque as duas coisas você está precisando. As duas coisas. E é por isso que, quando nós escrevemos Namoro Blindado, nós dedicamos um capítulo somente para pessoas solteiras, divorciadas, mães solteiras, pais solteiros, pessoas que já vêm de um relacionamento onde tem filhos. E se você está nessa situação e você pretende um dia entrar num relacionamento, faça um favor a si mesmo. Não entre em nenhum relacionamento antes de ler este manual, Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Você vai me agradecer depois e os seus filhos também, porque vai evitar você de fazer muitas burradas.
ok? Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. A Fabiana e o Rodrigo não sabiam ser pais, a tal ponto de uma criança de 4 anos dominá-los. Veja só que interessante a história dos dois, e você que tem filhos pequenos e também adolescentes. Preste bastante atenção, porque será que isso não está acontecendo na sua casa? Os seus filhos tomaram as rédeas da casa? Preste atenção. Nós temos 2 filhos pequenos, né? Eu tinha acabado de ter uma bebezinha e acho que consequente dessa gravidez, o meu filho maiorzinho, de 4 anos, começou a ter ciúmes e ele começou a alterar o comportamento dele. Ele, de uma criança calma, começou a ser uma criança nervosa e começou a ter sonos turbulentos, não conseguia mais dormir na cama dele. Quando dormia com a gente, ele se batia na gente, chutava, tornou-se uma criança agressiva e a gente não estava sabendo lidar com isso. A gente já tinha alguns problemas em casa entre a gente, começou a ter os problemas com o filho, então a gente não administrava nem os nossos problemas e nem os problemas com as crianças. Consequente disso, a gente brigava muito, chamava muita atenção, gritava. A maneira dele agir era nos gritos, no chute, no tapa. Então, a gente começou a se comportar como ele. Ele gritava, a gente gritava no mesmo nível. E não havia respeito, porque ele não entendia que aquilo, que a gente estava chamando a atenção dele. Qual a idade? Ele tem 4 anos. 4 anos? 4 anos, a gente acabou, quando a gente se viu, a gente estava se comportando como uma criança de 4 anos revoltado. E a gente chegou num ponto, a gente nunca foi de educar batendo, só foi chamando atenção e nunca precisou colocar ele no castigo. Mas ele não obedecia nem mais com as palavras, o castigo não iria resolver e a gente chegou numa falta de paciência tão grande que a gente falou que se batesse não ia dar certo. E meu marido falava, eu vou te pegar, eu vou te bater. Eu falei assim, se meu marido levantar a mão, eu acho que eu vou em cima do meu marido, porque a gente não se entendia entre a gente. Eu não aceitava que ele chamasse a atenção dele e ele não aceitava a maneira que eu tentava educar ele. Vocês não sabiam o que fazer, como lidar? Não, a gente discordava, né, um do outro na forma da educação dele, né? Então ficava em conflito, né? Um chamava a atenção de um jeito, outro de outro, e a gente não conseguia entrar num consenso na educação deles, né? Então ficava essa guerra de forças, né? E não saía para nenhum lugar, né? Causou problemas entre vocês no casamento? Causou. E foi agravando nessa questão aí principal da discordância, né? Da educação deles, que foi trazendo problemas para o nosso casamento, né? A gente chamava atenção um na frente do outro, então ele via que a gente nem se respeitava. Então, que pensamento que ele fala assim, para que eu vou respeitar se eles nem se respeitam? Eles brigam na nossa frente. Ele ficava nervoso com as nossas brigas. E a gente começou a mudar nossas atitudes dentro de casa. E depois de umas 3 semanas, a atitude dele totalmente transformada. Ele voltou a ser uma criança calma. A gente consegue ter o controle da situação hoje, que
uma criança de 4 anos dominar o pai é um absurdo, né? A gente hoje consegue ser os pais deles com sabedoria, claro. O que mudou é a paciência que a gente tem que ter com as crianças, né? E um erro que, pelo menos mais da minha parte, eu tentava dar a educação para eles que eu havia recebido, né? Uma mais rígida, e não funcionava. Da forma que você tentava ser mais rígido com ele enrijecia mais as atitudes dele em relação a nós, né? Então, equilibrava as forças e a gente não conseguia sair do lugar, né? E a gente também acabou mudando essa forma, tentar conversar mais, né? Negociar com eles, né? Não do jeito que eles querem, mas tentar mostrar para eles a forma certa, né? Até a gente tem a bebê de 10 meses, né? E agora que ela está com fase de gatinhar, né? Ter mais mobilidade, controlar ela, de não mexer na tomada, né? Não pegar um objeto. Então, o trato que você tem que ter com ela para ela começar a entender isso aí também, né? Começar cedo, né? Isso. Começar de agora. E até entre nós mesmo, né? Agora, quando a gente chama a atenção, um olha para o outro, não se discorda ou a gente briga, mas não existe isso. Há uma concordância, porque a gente combinou que falaria quando um fala, o outro ouve, né? Qual o método mais eficaz para educar um filho nos dias de hoje? Será que o rigor e a disciplina dos nossos pais podem ser úteis à nova geração? A internet, os amigos, as drogas, a mídia. E quando os problemas surgem dos pais? Como resolver os conflitos? Por conta que meus pais se separaram, eu não aceitava que minha mãe desse opinião em alguma coisa. Era bem rebelde, assim. Eu não aceitava, achava que tudo eu estava certo. As maiores transformações que ocorreram em mim foi a maturidade que eu trouxe para casa. Pode ter desentendimentos, mas a gente sabe se resolver, tem um diálogo melhor. E eu me tornei um homem. Palestra para a transformação total de pais e filhos, domingo às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A entrada é gratuita. Eu encerro o programa de hoje falando o que eu falei quando começamos. Que não basta você querer, você tem que saber. Você quer ser um bom pai, quer ter ótimos filhos, mas você não está sabendo como fazer isso. Vem aprender na nossa palestra para a transformação total de pais e filhos, neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Bianca. Obrigada, Renato. E até a próxima com mais dicas para você. Tchau.